Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui com a bendita oportunidade de conversarmos sobre mediunidade de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada. Tivemos um episódio anterior sobre o médium, né? O médium ostensivo na reunião mediúnica. E hoje a gente vai dar o segmento com o diálogo, né? O dialogador na reunião mediúnica. E trouxemos aqui hoje para conversarmos o Cláudio. De uma outra vez nós trocamos os papéis, porque a ideia aqui é mais uma conversa despretensiosa, levantar algumas reflexões, nada muito formal, nada muito teórico. E eu gostaria de, hoje, né, ter o prazer de trazer algumas questões para a gente conversar. O Cláudio, que já tem uma experiência vasta, já tem uma história bem recheada aí de experiência, né, com reunião mediúnica, com o diálogo com os espíritos. E a nossa ideia aqui é fazer de algo simples e acolhedor, para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas. Oi, Cláudio, como é que você está? E aí, Carol, prazer estar aqui de novo, você e com quem nos ouve, né? Então, nós vamos começar agora, Cláudio, com uma prece inicial, e aí a gente já começa com a nossa conversa. Mestre Jesus, amado amigo, agradecemos por essa oportunidade bendita, ó Mestre, de falarmos de um assunto tão rico de maneira tão simples. Pedimos a tua proteção e a tua presença neste momento, para que nós possamos trazer aqui assuntos de maneira carinhosa, de maneira amorosa, e que os nossos anjos guardiões possam também conduzir a nossa palavra. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Cláudio, então, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Qual que seria, na verdade, o papel do diálogo na reunião mediúnica, né? Qual que seria a função primordial do diálogo com os espíritos? Certo. Lembrando, assim, naquela época que nós éramos crianças ou adolescentes, que a gente ia jogar bola. Geralmente o que ficava por último era o dono ou era quem era ruim, né? Era o dono da bola que era ruim, é quem mandava no time, apesar de tudo. E eu trabalho num grupo onde só quem não é médio ostensivo, entre aspas, e a gente vai falar disso depois, sou eu. E muitas vezes a gente acha que o dialogador é aquela pessoa que não tem a mediunidade, então que ele iria ficar na conversa. O que é um grande erro, é um grande engano, é ver isso de uma forma bastante superficial. A gente vê que o dialogador e vários nomes que já tivemos, né, à medida que o nosso conhecimento sobre essa função foi se modificando, a gente foi mudando os nomes também. Já foi chamado no passado de doutrinador, grande maioria dos serviços hoje usa o termo dialogador, e o Hermínio usava a possibilidade de você fazer um tratamento, uma conversa com Uhum, um amigo, porque os espíritos são gente como a gente, né? Manuel Flamengo de Miranda, por exemplo, ele falava de terapia, de uma psicoterapia por palavras, uma psicoterapia espiritual. E, na verdade, a modificação do nome vai trazendo para a gente o que que significa isso. A pessoa que dialoga é aquela pessoa que se apresenta em nome de Jesus. E olha que a responsabilidade é grande. O meu irmão desencarnado vai poder me ver, não que o dialogador tenha uma aura, alguma coisa muito maior, pelo contrário, é porque ele é mais denso, é porque nós encarnados temos uma vibração muito menor e por isso mesmo nós podemos ser vistos pelos nossos irmãos. Mas como se apresentar para esse irmão, então? Quando a gente estava começando, um pouquinho antes da pandemia, um irmão espiritual foi nos orientando e numa das oportunidades que eu tive de dialogar com ele, ele falou: Olha, você vai ficar responsável, na maior parte das vezes, porque essas funções não são fixas, uma vez eu posso dialogar, outra vez eu posso ser um sustentador, um passista, né? Eu só não consigo ser o médio ostensivo. Essa capacidade Deus não me deu. Mas ele me falou: olha, você vai conversar. E eu, na minha imaturidade, na minha falta de absoluto conhecimento, mas o que que eu vou falar com esses irmãos?
Chegaram irmãos tão petrificados, tão duros ainda, num amor adormecido, no mal mesmo. E alguns têm muito mais conhecimento do que eu. Que autoridade eu teria sobre esses irmãos? E ele carinhosamente me ensinou o principal, o que que tem que fazer um dialogador. Ele me respondeu assim: não, você não tem autoridade mesmo, não, de forma muito amorosa, mas resumindo era isso. Mas o Cristo tem. Então você não vai falar nada que o Cristo não diria. Tudo que for perguntado, tudo que você tiver que fazer alguma colocação, alguma intervenção, você vai pensar: eu estou agindo em nome de Jesus. Jesus me emprestou uma autoridade. O que que Jesus faria? O que que Jesus gostaria que o poder dele permitisse que fosse feito nesse momento? Então, para que serve o dialogador? Para trazer o evangelho de volta para quem acha que já morreu, para quem acha que não teria mais a oportunidade de reencontrar com Cristo. E nós vamos, em nome de Jesus, buscar todos esses irmãos onde eles estiverem. Então, nós vamos levar o evangelho para encarnados e desencarnados. Perfeito, Cláudio. Eu me lembrei, na sua fala, você mesmo traz, né, que não teria uma aura superior, né? Então, às vezes, a denominação doutrinador era até uma outra pergunta. É porque teria realmente uma pessoa com uma base teórica superior a ensinar uma pessoa com a base teórica inferior, e isso ficou muito claro na sua resposta que realmente não existe essa superioridade entre quem está dialogando e quem está conversando ali, né? O espírito que está desencarnado. E nessa conversa fica muito claro que se a gente for se basear em Jesus, a humildade e o amor fraternal não podem ficar de fora, né? Parece meio clichê de se falar, mas é algo que não pode faltar. E a partir disso eu queria perguntar assim, se tivesse mesmo assim uma forma de preparar um dialogador, igual tem o estudo da mediunidade, a preparação ali do médio ostensivo para ele começar a sentir o contato com a espiritualidade, o que que deveria ser ensinado ou o que que deveria ser preconizado para que uma pessoa assuma o papel de dialogador numa reunião? Eu acho que a primeira coisa é você querer servir. E quando você se coloca para servir, você não vai dizer, eu só sirvo se for do meu jeito. Eu vou Uhum, servir como o mestre me convidar. Então, a primeira coisa, no momento eu estou dialogando, mas a gente tem médios ostensivos que eventualmente nos falam o que estão vendo, o que a gente deveria fazer, um raciocínio diferente, às vezes até assume a condução. E a gente percebe, o Cristo está me ajudando, eu não consegui intuitivamente perceber o que ele me falou, ou ele queria se manifestar através de um outro companheiro aqui do trabalho, mas o objetivo maior, o objetivo final é nós acolhermos esse irmão. Então, o que que eu tenho que fazer para ser um dialogador? Primeira coisa, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que entender que eu estou falando em nome de outra pessoa. As palavras não são minhas. Eu jamais posso julgar quem eu estou atendendo. E quem eu estou atendendo passa pelo meu médio encarnado, e a gente já falou sobre isso, aquela questão do animismo, do uhum, dialogador, de alguma forma botar alguma reprimenda sobre o que foi dito, sobre a impressão do médium, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o médium também está sendo atendido. É o atendimento dos espíritos e o cuidado com o julgamento. Existem várias técnicas, existem várias coisas que podem ser usadas, mas como me ensinaram a buscar o Evangelho, eu vou lá em Atos dos Apóstolos e volto no irmão, no apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. E ele coloca uma coisa muito interessante, que parece que foi escrito explicitamente por uma reunião mediúnica. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos espíritos, ainda que eu dominasse todas as técnicas e tudo que o mundo me oferece, sem amor eu nada seria, né? Então, o fundamental é você receber de forma amorosa o irmão que nos procura. É isso que o Cristo faria. perfeito. Cláudia, eu me emociono. A gente conversa e parece que tem um script, mas a gente não espera determinadas respostas e isso me emociona bastante. Você falou uma coisa que eu fico anotando aqui alguns pontos para comentar, que você falou assim, as palavras não são minhas, né? Eu estou falando em nome de alguém. E aí fica a pergunta, o dialogador também é médium?
Pois é, eu sempre falo que no meu grupo, no grupo que eu participo, no grupo que o Cristo me permite servir, o único que não é médio ostensivo sou eu. Todo mundo fala, eu senti um frio, eu vi uma visão, eu vi uma luz, eu não vejo nada. Absolutamente não tenho a menor relação, o menor sentimento com relação a isso. Raríssimas vezes eu sinto uma vontade de chorar que não é minha. Eu sinto assim um amor que eu não conseguiria ter. Uhum, Lógico, isso não é meu, eu sei que não é meu. Algumas vezes eu falo para o espírito que eu não estou vendo, o que que é isso na sua mão? Sem que ninguém me falasse que tinha alguma coisa na mão dele. E o próprio resultado, quando você dialoga com o irmão, o resultado que o Cristo deseja sempre é alcançado. Como nós somos falhos, eu jamais conseguiria aqueles resultados. Então é óbvio que eu tenho que aceitar que eu estou sendo guiado, eu faço a minha oração, eu me coloco à disposição, eu tento não atrapalhar, porque os espíritos vão nos ajudar. Eu me lembro uma vez que eu fiz um diálogo longo e eu falei assim: a partir de agora você não pode mais falar, eu vou tampar a sua boca. E depois eu fui repreendido amorosamente, né? Um médium ostensivo falou assim: não, o guia mandou te dizer que o que ele te disse era que ele iria te colocar para dormir, para você não falar mais. Não era que você iria tampar a boca dele. E aí eu entendi assim, nossa, nunca foram palavras minhas, né? uhum, E uma coisa bastante interessante é que quando acaba, a gente faz a gravação das nossas reuniões, as pessoas começam a discutir que eu falei isso, eu falei aquilo, e eu não tenho lembrança de ter falado assim plenamente. Se você me falar assim, repete, segue a sua corrente de raciocínio, a sua linha de raciocínio. Talvez eu lembre o raciocínio, às vezes, nem sempre, mas eu não lembro como foi desenvolvido. Então, é óbvio que eu só não tenho a consciência de estar sendo usado, mas como o resultado é sempre exitoso, com certeza absoluta nós somos médiums, nos colocamos para essa mediunidade, mas não temos a capacidade ou conhecimento de saber disso plenamente. certo. Cláudio, e aí a gente começa a entrar num ponto um pouco mais delicado, que seria, por exemplo, a gente já presenciou situações em que um irmão desencarnado, que ele se apresenta através de um médium ali durante a reunião, ele tem, mesmo tendo ali um coração mais endurecido, uma dificuldade maior com a questão do amor mais maduro, ele tem acesso às nossas vidas passadas, ele tem acesso ao nosso presente, ele tem acesso à nossa consciência e aos erros que a gente comete. E muitas vezes ele entra no diálogo com esse embate para poder desmoralizar, para poder diminuir ou tentar vencer aquela discussão, né, que não deveria ser uma briga de ego, mas acaba virando algo que coloca o dialogador numa situação delicada. E eu gostaria de saber de você, que já passou mais de uma vez por essa circunstância, como como deve ser, como você agiu e como deveria ser a postura do dialogador que é colocado nessa saia justa. Uhum. Olha, o Hermínio fala que os espíritos são gente como a gente. E o que a gente chama de obsessor, na verdade, são parceiros, são irmãos. E quanto mais ele me odeia, significa que mais ele me amou algum dia. E eu falhei com ele de uma forma horrorosa. Eu Uhum. falhei com ele de forma a deixar uma dor. E eu só tenho consciência dessa vida, eu não tenho lembranças ostensivas de vidas anteriores. Lógico que a depender da missão, do trabalho, isso é passado para gente. Mas o meu irmão que está desencarnado, ele me conhece profundamente, muito mais do que eu. Então, a primeira coisa é, se ele se apresentar a mim, eu tenho uma dívida com ele. Se o Cristo me convidou entre tantos grupos mediúnicos que existem, é porque existe um recurso ou existe a pessoa que provocou aquela dor naquele grupo. Então, eu já começo assim, aí ele vai falar que eu não presto, que eu fiz algumas coisas muito ruins. E aí eu lembro de Chico, quando um espírito falou para ele: Você é um assassino, você é um bandido. E o Chico amorosamente falou: Meu irmão, você é tão piedoso, porque eu sou tantas coisas mais que isso, e você não falou, eu te agradeço, né? Então, não pode virar um embate. Aí eu me lembro, se você me permitir,
daquela passagem citada em João e por outros evangelistas, da mulher adúltera, é chamada mulher adúltera, o que já é um erro, porque a gente já pega o erro da pessoa para denominá-la, né? Mas vamos imaginar o seguinte: Jesus estava com seus apóstolos, com as pessoas, e alguns homens se aproximaram. E esses homens traziam uma mulher que foi pega em adultério. E para testar Jesus, eles jogaram a mulher no chão e falaram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus abaixou e ficou em silêncio. E começou a escrever no chão. E contam alguns relatos que as pessoas olhavam e ficavam com mais raiva e viraram e falavam: Mestre, você o que dizes? E Jesus começou a escrever no chão o erro de várias pessoas. Ele não acusou. Ele escrevia traição, roubo, intolerância e várias outras coisas. E as pessoas iam vindo aquilo e iam percebendo que eram erros dela. E de repente elas foram insistindo na pergunta e Jesus fala: sim, a lei é essa. Atira a primeira pedra, quem nunca pecou, com a lista colocada no chão. Mas Jesus não apontou o dedo, ele só escreveu na areia o que nós fizemos, o que todos nós fizemos, porque já era do conhecimento do Mestre. E as pessoas foram se afastando, até que ficou só Jesus e o Mestre, além das pessoas que já estavam, dos discípulos. E ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os que te acusavam? Eles não te condenaram? E a mulher fala: não, eles foram embora. Ah, então nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar, para que não suceda coisa pior. Por que eu estou citando isso tudo? Dentro de uma reunião mediúnica, nós teríamos talvez a pretensão de achar que nós estamos no lugar de Jesus. É claro que não estamos no lugar de Jesus. Mas o que seria então um dialogador dentro de uma reunião mediúnica? Porque talvez as pessoas de suporte fossem os apóstolos que já estavam lá assistindo. E eu imagino que o dialogador são aquelas pessoas que trazem a mulher adulta e que apresentam ao mestre. Porque é isso que o dialogador faz, ele entrega um espírito para Jesus. Só que o espírito pode virar e falar assim: mas você também é ladrão, você também é um assassino. E aí você começa a bater boca com o espírito: não, assassino é você, eu estou aqui para te trazer, você vai ser atendido, não enche o saco. Não, 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 não. Na parábola, os dialogadores foram embora. Eles desistiram, eles baixaram a cabeça e não perceberam que estavam de frente de Jesus. Um dialogador que se vê nessa situação de ser lembrado de quem ele é, de ser lembrado do que ele fez, porque o Espírito lembra, Jesus lembra, e você também sabe, todo mundo sabe. Então não tem como você negar aquilo. Talvez a melhor postura fosse de eu me ajoelhar na areia junto com aquele espírito que eu trouxe e falar assim: mestre, eu trouxe quem você me pediu. O crime dela é igual ao meu. Eu te peço que cuide dela e depois cuide de mim. Eis aqui. E aí você entrega para a equipe espiritual. Então isso te responde o que você me perguntou. O que que o dialogador vai fazer quando for confrontado? Eu vou reconhecer, eu vou saber que eu estou diante de Jesus e que Jesus vai curar nós todos, porque Jesus me pediu que eu buscasse a minha irmã. Jesus não falou que eu era perfeito. Jesus sabe que eu não sou, e eu também sei que não sou. E ao apresentar a minha irmã para o mestre, eu também me apresento para o mestre. E talvez tenha que ser essa história, quando alguém falar: você é isso tudo, eu sei que eu sou isso tudo. Eu continuo sendo isso tudo, mas eu estou querendo fazer diferente. E nesse momento, o pouco recurso que o mestre me emprestou, eu dou para você se curar, para você se melhorar. E eu te peço, quando você já tiver essa graça, ora por mim, volta e me busca. Me tira também da minha sombra, da minha escuridão. Então, não pode ter uma briga de ego. Se você de fato serve Jesus, Jesus sabe quem você é. Jesus te escolheu exatamente por conta disso. Porque você estica os braços e mostra: olha, minha irmã, as cicatrizes que eu tenho são exatamente as suas. Eu sei a sua dor porque eu já fiz o que você fez.
Então, talvez é uma coisa até diferente. Eu não vou esperar o Espírito dizer que eu já fiz aquilo. Eu vou dizer para ele, mesmo que ele não saiba, que eu já fiz aquilo. E por isso eu entendo a dor dele. Então, para servir Jesus, não cabe o ego nesse tipo de situação. Mas nem de longe eu estou dizendo que quem não consegue fazer isso serviria menos. Os homens que trouxeram a mulher até Jesus, a jogaram no chão e foram embora, eles trouxeram a mulher até Jesus. Então, eles cumpriram um papel, mas perderam a oportunidade enorme de estar diante do Mestre e receberem também o tratamento. É isso que a gente tem que pensar com muito carinho. Isso faz muito sentido para mim, Cláudio, porque a gente sempre aborda essa questão de que são doentes tratando de doentes em uma posição diferente, né? E que às vezes eu me lembro muito das nossas experiências em comum, em que quando a gente teria que fazer algum resgate ou ir numa região assim que a gente tinha medo no desdobramento, você sempre nos trazia. Lembra que você conhece esse lugar. Deus nos convida porque a gente veio de lá e agora, na posição que nós estamos hoje, nós somos convidados a ir lá buscar os demais. Então, é lindo porque mesmo nos diálogos a gente tem essa lembrança, né, de vamos juntos pro Cristo, né? Eu e você. Você, vamos juntos, você me apresenta para o Cristo, eu te apresento para o Cristo também. Então, faz muito sentido. E, Cláudio, entendendo que já entrou aí duas questões que a gente abordou da briga de egos, que muitas vezes isso é comum, não por maldade, mas às vezes por querer se defender, né? Um ímpeto de querer se privar ou querer se defender daquela acusação. A gente entra numa discussão doutrinária e muitas vezes os espíritos sabem muito mais do que a gente e acaba não chegando em lugar nenhum, ou mais irritação ainda, né? Mais desconforto ainda. Quando a gente entra também nessa seara de atendimentos na reunião mediúnica, tem um outro ponto que seria algumas técnicas que são usadas, como você mesmo já citou, de colocar o espírito para dormir. Tem alguns momentos que isso é indicado, tem alguns momentos que isso é usado como um mecanismo de passar para o próximo, e aí vem também um ditado de um achismo, eu acho que é um achismo mesmo, de que uma reunião mediúnica ela só é produtiva quando atende-se muitos irmãos, né? Em que aquela reunião ali passaram muitos atendimentos, você fala, nossa, hoje nós atendemos X números de espíritos. E às vezes tem reunião que é um ou dois casos mais complexos, em que aquele período todo foi desenvolvido para tentar ajudar aquela situação, e às vezes fica aquela sensação de, nossa, ficamos uma hora aqui e atendemos só um, ou só uma situação foi resolvida. Como é que você vê essa ideia de produtividade, de número de atendimentos na reunião mediúnica? Tá. Existem atendimentos em massa. Quando eu atendo, por exemplo, um líder, eu estou, sem querer, atendendo todos aqueles que eram subordinados a ele. Seja pela liderança, por uma influência hipnótica das trevas mesmo, seja porque eram parentes, mães, irmãos, vítimas, amigos, que de alguma forma estavam na sintonia daquele irmão que for atendido e que foram convidados também a participar. Então a gente já sabe que ao atender um, nós estamos atendendo muitos. E ao atender um, eu estou me atendendo também, pegando o que a gente falou anteriormente. Então eu estou atendendo os meus muito eus, porque eu já tive tantas personalidades, e eu já fui tantas pessoas, tantos nomes, homens, mulheres, e uma infinidade de aprendizados que a gente poderia mudar por maldades, né? Eu estou me atendendo, e eu estou curando dores que eu tenho. Existem alguns recursos, você citou no início da pergunta, algumas técnicas. Técnicas talvez que sejam hipnose. Eu até perguntei uma vez para o nosso orientador espiritual se aquilo não seria hipnose, porque como nós trabalhamos na área da saúde, a gente entende alguma coisa relacionada a isso. Se eu não estaria hipnotizando o médium, se aquilo seria de fato um atendimento espiritual. E ele me respondeu assim: espíritos são sempre espíritos, tenham um corpo ou não. Ou seja, se você usa hipnose com o encarnado, você vai usar o mesmo recurso com o desencarnado. E você tem recursos de sedar o irmão, você tem um recurso de fazer a contenção mecânica no irmão, você tem um recurso de fazer ele se lembrar de coisas boas e de coisas ruins. Porque no plano espiritual ele pode se blindar disso. Ele está tão
absorvido pelo mal, seja porque ele quer, ou seja porque está sob influência de alguém, que ele não consegue se lembrar de coisas boas. Ele não consegue lembrar que teve uma mãe, que teve uma filha, que teve uma família. Ele acha que a vida dele sempre foi um erro, as vidas sempre foram um erro, que ele não é digno de compaixão. E existem também aqueles que você não consegue perceber um viés amoroso ainda. Você sabe sim, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Deus está dentro dele, ele criou uma carapaça para que ele não perceba a presença de Deus. Então, ele acaba se esquecendo de que ele pode ser algo bom. Então, a gente algumas vezes lembra coisas boas para esses espíritos, para aquela centelha divina voltar a brilhar, ou ele perceber que a centelha está lá. E algumas vezes a gente faz o contrário. A gente lembra para aqueles espíritos que se vitimizam, falar: aquele outro me matou, aquele outro agiu com violência para comigo, aquele outro não merece o perdão. Só que a gente vê que uma vida anterior foi ele quem começou toda essa roda, todo esse ciclo de violência, e ele não se lembra. E muitas vezes nós somos orientados a fazer ele se lembrar de uma coisa que ele não queria se lembrar, para que ele perceba, para que ele tome um choque e veja que foi ele que começou o mal, que nós somos exatamente igual ou iguais àquela pessoa que a gente condena nesse momento. Em um momento eu sou vítima, no outro momento eu sou agressor. E Deus vai carinhosamente nos trocando de lugar. E aí a gente vê como que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus nos dá, né? E como relembrar um espírito do passado dele é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado. Então, a gente sempre fala, nós temos recursos que os espíritos nos dão, mas nós não queremos fazer prisioneiros, nós queremos fazer um irmão. Então, se hoje, nesse momento, ele não estiver totalmente pronto para se entregar, que seja numa segunda, que seja numa terceira vez, mas sempre que possível, que possamos mostrar o amor do Cristo e não usar de ferramentas de contenção, exceto se for uma contenção porque a sua dor é muito grande. Ele eventualmente pode estar numa consciência pesada por um suicídio, por um assassinato, e ele sequer consegue se perdoar ou conversar. Então, nós podemos sim, pedindo autorização para o Cristo, para sedá-lo, para colocá-lo para dormir, mas sempre agindo de uma forma muito carinhosa. Porque se o poder é do Cristo e o Cristo te permite usar esse poder, você tem que falar em nome de Jesus, né? E sempre que eu não consigo aos meus olhos, porque aos olhos de Deus, né, um atendimento iniciado foi um atendimento exitoso. Sempre que eu não consigo o que eu acho que eu deveria ter conseguido, que o Cristo esperaria de mim, eu sempre peço desculpas também. Ele me deu um poder, mas que eu não soube mexer, eu não soube manusear assim de forma plena, né? Mas aí eu me lembro também que o amor dele é tão grande que ele nos permite, inclusive, continuar no erro até quando a gente precisar. Aí eu me lembro, né? Tá tudo certo. Então, agir em nome de Jesus exige da gente muito cautela, porque é um poder que não é nosso e o único poder que nós temos é de amar, de não julgar, e isso é grande, isso é poderoso. Muito bacana, Cláudia. Então, a gente tem essa ferramenta para que seja usada em prol do benefício do nosso irmão, né? Fazendo um paralelo, né, com a psiquiatria, a gente consegue entender que muitas vezes alguns irmãos, pela desorganização, pela agressividade, precisam de uma contenção química ou física, mas pelo menor tempo possível, né? Com o intuito de protegê-lo, né? Primeiro, proteger de si mesmo naquele momento de insanidade, de agitação. Então, espírito é gente como a gente, né? Como você mesmo disse. Exatamente. Então, Desculpa te claro, interromper. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não projetar o nosso medo, a nossa sombra no outro. Quer dizer, eu me apedrejo jogando pedra em você. O que uhum, você fez eu não concordo, eu acho que foi terrível, porque eu já fui capaz de fazer isso, né? Então, as coisas que a gente não vivenciou, não experienciou, a gente não julga de forma tão pesada, tão vil, mas aquele irmão que já fez o que eu já fiz e eu não me perdoo por conta disso, aí eu julgo. Eu julgo de forma muito pesada, e isso também não é justo, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado para não agir com o outro de forma como a gente agiria com a gente mesmo. E o que o Cristo está falando é o seguinte: eu estou sabendo, eu sei quem você é. Não faz diferença. Se perdoa e você vai ver eu perdoando outros que têm a mesma ferida que você. Vem comigo. É esse que é o convite, né? É lindo demais. É o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Nesse trabalho a gente aprende a se perdoar, a se amar com os nossos erros e também ajudar o outro nesse processo. Sim, com Perfeito. certeza. Cláudio, nosso tempo está se esvaindo. Eu agradeço muito por essa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades e eu deixo com você a despedida desse dia tão especial. A gente tem sempre que agradecer o mestre, né? Porque, na verdade, o esquecimento foi só pra gente. O nosso irmão que me aponta o dedo, ele sabe quem eu sou. Ele me acusa com razão. Ele tem razão. Porque se eu não tivesse feito um mal muito grande para ele, ele não estaria atrás de mim. Jesus sabe o que eu fiz também. E eu inconscientemente também sei. Qual que é a diferença entre nós todos, então? Porque Jesus sabe quem eu vou ser. Eu ainda não acredito nisso. Então, talvez a grande questão do atendimento mediúnico é eu conhecer quem eu serei um dia. Eu aceitar o Cristo, reconhecer que o meu passado é importante, mas o meu passado não me define. O meu passado é o início da minha caminhada para estar aqui. E o futuro nem eu conheço, mas Jesus já sabe quem eu serei. Perfeito, Cláudio. Muito obrigada por compartilhar conosco essas palavras. Tem muito para refletir agora. Tenha uma boa tarde. Eu desejo um abraço e um beijo para todos que nos assistiram. Se tiverem alguma dúvida, comentem, conversem conosco para os próximos episódios. Até breve. Até breve.